E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Johnny Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje a gente vai falar sobre a polêmica da Tiffany, né? Porque ainda eu continuo recebendo bastante mensagem sobre suposta vantagem que ela tenha, mesmo ela tá há 3 anos com transição hormonal, mesmo cirurgiada e tudo mais. E ainda deu maior repercussão porque uma lutadora trans, né, no caso o nome dela é Anne Viriato, ela decidiu a competir apenas com homens, mesmo sendo uma mulher trans, e mesmo ela ter feito a transição social, que é vestir roupas desde os 11 anos, e hormonal a partir dos 14. Mesmo assim, ela quis competir porque ela se acha mais forte que as mulheres, e acha que tem como competir como homens. Daí deu maior polêmica ainda. Falou, ai, mas como assim a Fallon compete, é lutadora de MMA e tá competindo com mulheres? Competiu, no caso, porque ela tá aposentada, né? E tem outra, tem a jogadora de vôlei, a Tiffany Abreu, né? Tem a Isabelle Neres, que são jogadoras de vôlei. A Alexia Ameri também, que é jogadora de vôlei lá na Europa, no caso. Ele deu essa maior repercussão, né? Daí eu falei, não, vou fazer um vídeo falando sobre isso, falando rapidinho sobre a questão hormonal de novo, e vou deixar os links sobre as reportagens dessas pessoas. Vou falar também sobre homens trans, que estão em esportes com homens. E dá, né? Até fiquei sabendo que a Anne Viriato lutou, né? E ela ganhou do moço. Assim, eu fiquei super feliz por ela, né? Até porque eu respeito muito a liberdade dela. Se ela acha que tem condição, eu acho que ela tem que ter todo o apoio e tal. Apesar de minha opinião pessoal ser que ela tá fazendo um desserviço para a comunidade trans, porque dá a entender que todas as mulheres trans têm força que nem de homem, mesmo com tratamento hormonal, isso não é verdade. Ela, se vocês puderem assistir a luta dela, ela ganhou, só que ela não conseguiu derrubar o cara. Tipo, ela não tinha força suficiente pra derrubar ele. Então ela foi pelo jiu-jitsu e imobilizou ele no chão, né? Só que o rosto dela ficou totalmente assim, segurado, inchado, né? Diferente do rosto do moço. Tipo, isso dá pra ver a noção de diferença, né? Porque do mesmo jeito que uma mulher cis, se ela tiver muita técnica, ela consegue ganhar de um homem, não pela força, pela técnica. Ficou evidente que ela conseguiu pela técnica e não pela força. Mas aqui, nesse quesito, eu respeito o posicionamento dela, né, dela tá competindo com homens, se é o desejo dela. Só espero que isso não dê nenhuma repercussão negativa para ela no sentido físico, né, que ela não se machuque gravemente, porque a reposição hormonal dela foi a partir dos 14 anos, né, ela tá com mais de 18 e ela fez quase toda a transição, acho que só a cirurgia genital que ela não fez, isso eu não sei, e isso é muito perigoso, né, é muito perigoso. E porque ela não teve nem tempo, porque ainda o argumento que usa contra a Tiffany é que ela teve a puberdade masculina e fez a terapia é o contrário, né? Agora, ela não teve nem tempo de ter isso. Ela acabou de entrar na puberdade, já começou a reposição estrogênica, então a questão óssea, muscular, a distribuição de gordura, né, de pelo, tudo que é do fenótipo físico, que é físico. Quando a gente fala fenótipo, a gente fala físico externo e físico interno, questão cardiovascular, tudo isso é feminino, né? E mesmo assim ela quis, então eu respeito ela, só que eu acho muito desonesto usar um caso desse para poder falar dos outros casos que, além de ter dados científicos sobre, a gente tem, eu vou deixar aqui no link novamente, outros textos, artigos, né? De acompanhamento, eu vou explicar para vocês como acontece a transição. Se vocês sabem, né, numa pessoa que não é trans, ou seja, não tem o cérebro diferente do corpo, que é a neurodiscordância de gênero, disforia de gênero, né, e numa pessoa que não é intersexo, ou seja, do ponto de vista cromossômico, genético, hormonal, não tem nenhuma algo desalinhado, a pessoa é totalmente alinhada nesses aspectos, então ela é diádica. Se a gente pegar casos assim, XX e XY, essas pessoas vão ter células XX e XY. Acontece que a mulher cisgênera tal, ela tem a célula XX, nessa célula tem mais receptor estrogênico do que de testosterona, um pouco mais, né? E daí você tem a oferta de bastante estrogênio, óbvio que mais estrogênio vai entrar nessa célula, pouca testosterona, vai ter daí desencadeia todo o processo de feminilização, né? Desde a fase intrauteriana, né? Que tem a ver com o cérebro e genital, até depois na puberdade isso retorna e acontece, a mesma coisa acontece com o masculino, né, que eu vou deixar, desculpa gente, isso em descrição aqui no vídeo, tá, que quando é XY tem mais receptores de testosterona e tal,
E acontece toda essa formação, que eu vou deixar descrito no canal, no link do canal. Só que uma pessoa trans, não intersexo, só uma pessoa trans, o que acontece? Se faz a transição antes da puberdade ou depois, você tira a oferta daquele hormônio que tem mais receptor. Você tem aquela oferta muito baixa, a nível feminino, no caso das mulheres trans. E você disponibiliza muita oferta de estrogênio. Então, só o estrogênio vai estar entrando nessa célula. E entrando nessa célula, ela vai ter, mesmo sendo XY, ela vai se comportar como uma célula que produz fenótipo feminino, pela estar exposta a hormônios femininos. Ela vai agir nas estruturas musculares, ósseas e físicas, dando um fenótipo feminino. Tá? E vice-versa, se for uma célula XX, os receptores de estrogênio vão estar lá, só que eles não vão estar funcionando porque não vai ter oferta de estrogênio, vai ter oferta de testosterona entrando nos receptores de testosterona, tá bom? Então você vai ter uma masculinização. O que acontece, isso num caso que o tratamento é feito na puberdade. Quando é feito na pós-puberdade, como foi o caso da Tiffany e o caso da Fallon, o que você tem? Você tem um corpo que foi exposto àquilo, só que você tira, tá? Você tira aquilo e deixa só exposto a estrogênio. Então não tem mais, os receptores, por mais que estejam ali, eles não funcionam porque não tem onde eles se ligarem. O que liga com ele é o estrogênio, tá? Então eles começam a fazer dali pra frente a transformação. Porque quando a gente estuda fisiologia humana, a gente sabe que a gente não cria um osso e fica com o osso para a vida inteira, né? A gente tem trocas de osso, troca de músculo, troca de fibra durante a vida inteira, né? Provocada por estímulos hormonais de retroinibição e de retroalimentação durante a vida inteira. Por isso que quando a pessoa chega na menopausa ou chega lá na andropausa, elas perdem as características porque não tem mais essa retroalimentação. Você pode ver que o idoso e a idosa vão ficando iguaizinhos. O idoso vai tendo ginecomastia, a idosa vai ficando com pelugem, né? Porque você vai tendo padrões hormonais parecidos ou idênticos em alguns casos. Por isso, uma pessoa que é cirurgiada, você provoca isso antecipadamente. Se é na puberdade, antes da puberdade, ela não vai ter nem a masculinização, então só vai ter a feminilização. E se é depois da puberdade e ganhou as características, a manutenção dessas características não existe, né? Você não mantém aquelas características, elas vão se perdendo e vão sendo repostas por novas características, ocasionadas pelo estímulo hormonal oposto. Tá bom? E daí a gente tem vários casos de pessoas que competem, né? Eu vou colocar aqui, a gente tem a Fallon Fox, que teve a transição tardia, assim como a Tiffany, competiu por 2 anos, agora já tá aposentada, que deu maior repercussão, teve algumas que jogaram, que lutaram com ela, outras que não quiseram lutar, isso, né, tudo bem. Deu uma repercussão tremenda, mesmo sendo uma liga privada e as pessoas assinando um contrato, ela apenas os níveis hormonais deu. Então, daí o povo queria intervir numa liga privada, eu não entendo isso. Que é o mesmo caso da Anne Viriato. Eu não concordo dela estar participando por esses motivos. Contudo, ela tem a liberdade de estar participando como mulher trans, mesmo estando com homens cisgêneros. E ela está num contrato particular, então meios públicos não tem o que falar. É contrato, né, de impedir ela de fazer isso. Nós temos no vôlei também a Isabelle, que é aqui de Curitiba, que ela teve a transição, não foi tardia, assim como a Alexia, a Mary lá na Itália, que joga como líbero, isso, no time de vôlei lá da 2ª divisão da Itália, e não tem nenhuma, ela não tem vantagens, é visível, até na altura dela, é a mesma coisa da Isabelle, a altura é o mesmo padrão. Só a Tiffany que tem uma altura um pouco maior que a média do jogo das jogadoras ali do vôlei, né, ali do time dela. Contudo, na média geral, tem várias jogadoras que têm a altura dela, ainda mais as europeias, né? Então, numa competição nacional seria igual, de igual para igual. Mas, enfim. Então, gente, a gente tem muita gente usado essas coisas sem consultar o que se diz a ciência, né? E eu achei um vídeo bem interessante, né, do Pirula, né, eu vou deixar aqui no canal também, que ele faz um comentário do ponto de vista dele, assim. Então, ele é uma pessoa cis, né, hétero, cisgênero e diádico, ele não é intersexo, e ele tentou fazer uma análise biológica, até deve ter o posicionamento dele, que como a gente tem poucos artigos, a gente tem, mas tem poucos sobre pessoas que fazem transição tardia, que ele achava que era equivocado colocar agora. Esperar ter mais produção para pensar se colocava ou não. Eu achei bem plausível também a opinião dele, né? Porque ele tá partindo pela quantidade de estudos. Pessoas que fazem transição cedo já têm estudos suficientes que mostram que uma pessoa que faz transição cedo tem um desenvolvimento como qualquer outra,
normal, né? Qualquer outra mulher ou qualquer outro homem, quando é homem trans. Da tardia tem poucos, mas os que tem estão indicando que não há essa vantagem. Na opinião dele, ele acha que deveria esperar mais um pouco, né? Eu achei bem legal porque ele argumentou sobre os dados científicos. Você vê que não teve preconceito tal. Ele falou que tá ali. Eu, enquanto pessoa trans, pessoa intersexo, e vivenciei isso na pele, competi também, fiz luta, né? Fiz vôlei, futebol. Eu via que, sentindo na pele que era a mesma coisa que as meninas, né? E lendo os artigos, eles estão mostrando isso, ainda mais eu que não tive puberdade masculina, então não tem nem o que falar do meu corpo nesse sentido. Mas que outros casos têm esse declínio, que não poderia competir, né? E a gente tem outros casos também de homens, né? Eu citei esses casos de mulheres, mas a gente tem homens trans competindo. A gente tem o Chris Moiser, não sei pronunciar, ele é um atleta, aqueles que passam triatleta, né? Ele tá na seleção americana, junto com homens competindo de igual para igual e tá tendo o mesmo desempenho que os outros homens. A gente tem o Harrison Brown, que tá na seleção de rocker, acho que é assim que fala, do gelo, né? São alguns exemplos que eu peguei. E nós temos um exemplo que mostra que o homem trans não tem força de mulher, pelo contrário, tem força de homem, compete como um homem, né? Mas que lá nos Estados Unidos temos um lutador trans que está na luta greco-romana, o Mac Bagan, uma coisa assim. Pelo Texas ter leis que restringem direitos trans, mesmo ele ter feito a transição de gênero dele, ele tá com 17, vai fazer 18 anos agora, ele foi impedido de competir nas ligas escolares masculinas, porque como ele nasceu, foi identificado como menina no nascimento, impediram. O que aconteceu? Ele foi obrigado a competir com mulheres cis, e ele ganhou todas as lutas. Então é uma amostragem dessa questão de colocar pessoas trans competindo com o seu gênero, no caso, no seu sexo de nascimento, desconsiderando toda a questão hormonal, dá nisso, né? Se dá, no caso de um homem trans, fica mais forte que mulheres cis, e dá para competir de igual para homens, imagina o contrário, a mulher trans, não, se for na puberdade, não vai desenvolver força masculina, ou seja, vai estar de igual para igual com as mulheres, e se for pós-puberdade, vai ter perda de força, chegando a muitos casos a padrão feminino. Por isso que nesses casos, igual da Tiffany, né, igual da Fallon, a gente não pode generalizar. Os estudos mostram que tem essa perda. A gente tem que analisar caso para caso, para ver, essa realmente está com o mesmo nível ou não e tal. E mesmo assim, eu andei acompanhando a lutas da Fallon, tudo. A lutadora era muito mais forte que ela em músculo, assim. E a minha visão, vendo aquilo lá, ela teve uma sorte mesmo. Teve técnica para ganhar dela, sendo que a última ela perdeu e depois ela se aposentou, né? E a Tiffany sobra muita bola para ela. Né? As jogadoras sabem que ela é dali da rede, ela tá ali na rede e ela pula, né, bem. Ela é alta, óbvio, né? Ela é um pouco mais alta que a média do time dela, mas tem a Tandara, tem outras em nacional que tem a mesma altura. Ela tá com 1,92, né? Sobra bola para elas, jogam para ela fazer o ponto. Então ela recebe mais, ela vai fazer mais pontuação. Mas isso é uma visão que eu vi assistindo os jogos dela, né? Enfim, então eu espero ter ajudado a compreender um pouco mais essa questão biológica. Vou deixar a descrição no vídeo da questão biológica também, o que acontece num corpo trans quando se opera, né? Porque ele vai ficar um corpo híbrido, como de um caso de intersexo, e você coloca um estrogênio, uma testosterona, ele vai começar a se comportar daquela maneira, como eu expliquei, das células, tá? E vou deixar os links da reportagem, as reportagens que eu citei dessas pessoas, e também os links dos artigos que nós temos de jovens, que mostra que o desenvolvimento é o mesmo, uma mulher trans igual a uma mulher cis, e de um homem trans igual a de um homem cis, e depois da transição tardia, tá bom, gente? Eu espero ter ajudado, tá? Nessa compreensão que é muito difícil mesmo, eu reconheço que é difícil entender isso, mas é algo que a gente tá aí, a ciência tem que estar na frente disso, né? Não opiniões baseadas em senso comum, mas sim a ciência. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, coloquem o sininho e me acompanhem nas redes sociais também, tá? Que eu vou deixar na descrição. Beijo, tchau, até mais!